Bora falar sobre o Brasil no segundo vídeo do dia aqui do canal. O Santander divulgou os seus balanços e a gente vai falar sobre isso. A gente sabe que lá fora também temos uma temporada de divulgação de balanços. Hoje sai aí dados da Google, Microsoft, já saiu PepsiCo, McDonald's. A gente vai falar sobre tudo isso no vídeo de amanhã. Eu quero esperar aí o final do dia para pegar tudo, fazer um compilado. Amanhã de manhã já tá saindo tudo bonitinho para vocês. Enquanto isso, vamos aí falando sobre os balanços aqui do Brasil e também sobre o cenário brasileiro, porque o Haddad tá querendo aumentar impostos e isso com certeza pode afetar o nosso bolso. A blindagem de patrimônio vai ser muito importante para os próximos anos se esses pacotes de maldade realmente forem à frente. Mas a gente vai começando o vídeo aqui, pessoal, falando sobre os balanços das empresas brasileiras. O Santander divulgou aí o seu balanço hoje, na terça-feira, e o lucro foi acima do esperado, pessoal. Mas, por que o resultado desse primeiro trimestre não animou os analistas, né? O dado veio um pouco acima do esperado, veio de uma taxa de imposto de renda positiva, mas as receitas de serviços foram mais suaves e as despesas subiram, né, pessoal? O que chama atenção nessa manchete é isso. O lucro foi acima do esperado, mas aí está a artimanha do mercado. Como assim, né? Então, quer dizer que foi bom? O Santander está lucrando mais? Se a gente for ver aqui a bolsa, né? O Santander está tendo alta de 2% hoje nas suas ações, mas quando a gente vai ler com mais calma o que realmente aconteceu, a gente vê que o Santander teve um lucro líquido de 2 bilhões e 140 milhões de reais no primeiro trimestre. Só que esse lucro líquido teve uma queda de 46,6%, abaixo do resultado obtido um ano antes. Então, quando a gente compara os lucros de um ano antes, 46,6% de queda. Isso demonstra, então, uma fraqueza, uma fragilidade no balanço do Santander. Só que o mercado esperava uma queda no lucro ainda maior. E como veio um pouco acima do esperado, então o mercado ele acaba se animando e tudo mais. Então, a gente não pode ignorar que em comparação com o ano passado, teve uma queda de 46,6%, gente. O desempenho foi afetado, em parte, por provisões maiores para a inadimplência. O banco informou que o resultado bruto de créditos de liquidação duvidosa totalizou 11 bilhões de reais no primeiro trimestre, um aumento de 49,4% no trimestre e 138,5% no ano, incrementado por um reforço de balanço de 4,2 bilhões realizado no trimestre. Analistas, em média, esperavam um lucro líquido de 1,8 bilhão para o Santander Brasil, segundo dados da Refinitiv. Então é essa que é a questão, né? Por que o lucro foi acima do esperado? Porque o mercado esperava um lucro muito mais abaixo. Mas a gente não vai ignorar essa queda de 46,6% nos lucros em comparação com o ano passado. Beleza, pessoal? Então fiquem de olho aí, porque a queda da terceira peça está acontecendo. E perceba, os bancos estão provisionando mais caixa para inadimplências. Então será que é um cenário positivo isso? Pois é. Vamos dar uma olhadinha aqui nos dados que foram divulgados hoje para a economia brasileira. Nós temos aqui a confiança do consumidor que veio positiva, 86,8%. Esperado era de 85. Nós temos aqui as vendas do varejo aí, na minha opinião, nem tão positivas quanto parecem, porque teve queda de 0,1% nas vendas do varejo aqui no Brasil na base mensal e na base anual. Temos alta de 1%, a expectativa era de 0,9%, certo? Mas um crescimento, na minha opinião, fraco, tá? Crescimento aí fraco no varejo brasileiro, foram os dados divulgados hoje. E aí, quando eu olho esses dados, eu fico ainda mais preocupado, porque o governo, ele quer taxar mais. O governo gastador quer taxar ainda mais. A gente vê um esforço do governo em taxar as importações, né, da Shein, da AliExpress e tudo mais. Parece que os caras deram um passo para trás, mas não é bem assim, não. E o Haddad aqui está desesperado em fazer com que o arcabouço fiscal fique viável. Tanto é que eles precisam levantar 150 bilhões de reais para que o arcabouço fiscal seja viável. A gente falou, quando eu aprofundei o tema do arcabouço, que seria necessário te roubar mais.
Então, pessoal, olha, é melhor deixar do jeito que tá, né? Porque, pelo visto, o governo gastador desse jeito só vai pesar ainda mais no nosso pescoço, no pescoço de quem produz, no pescoço do trabalhador, do empreendedor, né? É a gente que vai pagar essa conta. Então, vamos aprofundar aqui, pessoal, esse tema aqui das renúncias fiscais, certo? Que é onde o governo está buscando mirar para aí arrecadar mais, já que não tem mais da onde arrecadar. O imposto sobre consumo do Brasil é altíssimo, certo? Altíssimo. O imposto de renda do Brasil é alto, mas nem tanto comparado com outros países. Só que se a gente leva em consideração o imposto sobre consumo, a gente é um dos países com a maior carga tributária do mundo e não tem mais de onde taxar. Então os caras querem ir para essa ideia das isenções, né? Então aqui a Exame, ela fez uma matéria falando sobre a lista, né, das maiores isenções, e também eu vou falar sobre por que o Simples Nacional não pode entrar nessa ideia aqui de renúncia fiscal. Tá? O Simples Nacional não deveria estar nessa lista aqui, mas a gente vai aprofundar durante esse vídeo. Beleza, pessoal? Isso aqui é muito importante porque o Brasil não pode mais aumentar impostos, gente. O governo deveria estar reduzindo gastos. Só que o que a gente observa? Um péssimo exemplo desse governo. Porque agora o Lula tá lá em Portugal gastando o nosso dinheiro. O cara levou uma comitiva lá, uma caravana de 50 pessoas junto. A Janje, fazendo compras em lojas de luxo. Toda essa turma hospedada em hotéis de luxo, pagos com o seu dinheiro. Isso é um péssimo exemplo. O governo comprando aí lá pro palácio, lá pra Janja, lá sofá de 60 mil, cama de 40 mil. É o nosso dinheiro, pessoal. Então está acontecendo um péssimo exemplo, certo? O governo quer gastar cada vez mais e quem vai pagar essa conta é você. E olha só o que está na mira aqui do governo. A lista inclui programas como o Simples Nacional, a Zona Franca de Manaus. Então os caras querem taxar produtos lá fora para aumentar a competitividade brasileira, certo? Eles querem taxar a AliExpress para você não poder importar produtos estrangeiros que são muito mais baratos e competitivos. Só que ao invés do governo ele incentivar a industrialização do Brasil, reduzindo impostos e tudo mais, ele acaba só querendo taxar mais lá fora. Quem paga essa conta é você. Vai ficar tudo mais caro para você. Porque as coisas aqui aparentemente não vão melhorar. Eu acho muito difícil eles conseguirem modificar o Simples e a Zona Franca de Manaus. Os deputados lá do Amazonas não vão deixar isso. É um preço político muito alto, mas é um pacote de maldades que esse governo quer passar. Então, a lista aqui, né, inclui o Simples, a Zona Franca de Manaus e deduções no imposto de renda, poupança, até a poupança os caras não querem deixar passar, entre outros, né, porque hoje a poupança é isenta de imposto de renda, mas, com certeza, né, no desespero que o Haddad está de arrecadar mais, talvez até a poupança aí seja taxada. Eu acho difícil, né, pessoal? Acho mais fácil, politicamente, eles forem taxar lá os dividendos, os fundos imobiliários, os dividendos das ações. Provavelmente eles vão taxar aí os LCI e LCA, que são isentos, né? Então, acho muito mais fácil isso colar, porque o povo brasileiro medíocre, né, ele gosta de taxar aí o investidor, ele gosta de taxar quem produz, né? Então, acho que eles vão ir por esse caminho. Mas vamos ver então aqui essa lista das principais renúncias fiscais aqui feitas pela Exame. Então a estimativa é que com o Simples, a renúncia fiscal seja de 88,5 bilhões em 2023. A gente já vai ver que o Simples Nacional não entra como renúncia fiscal. Mas nessa lista entra, então são 88,5 bilhões em 2023. A Zona Franca de Manaus entraria aqui mais 55,3. Se somar o Simples e a Zona Franca de Manaus, ainda não chega nos 150 bi que o Haddad quer. Então vai ter que caçar mais da onde tirar aí imposto. Vai ter que roubar mais de algum lugar. Da onde mais eles vão roubar, pessoal? Para alcançar a meta, para deixar o arcabouço fiscal minimamente viável. Temos aqui mais opções nessa lista. Em renúncias do agro e agroindústria, são outros 53,9 bilhões. Mas vai mexer no agro, que carrega o PIB do Brasil nas costas? Se você aumenta o custo do agro, você vai aumentar a inflação também. Você vai deixar o Brasil menos competitivo. Então, cara, feio, né? Feia a situação aqui.
Para entidades sem fins lucrativos, imagina o tamanho do pacote de maldade para você taxar as santas casas, você taxar a saúde, pessoal. São instituições sem fins lucrativos. Então, nesse pacote de renúncias fiscais poderiam entrar também as santas casas. São aí entidades sem fins lucrativos, somariam 35,4 bilhões de reais este ano, né? Em deduções de impostos de renda, pessoal. Então o brasileiro paga um imposto altíssimo no consumo, vai comprar lá um carro, é um carro para o governo, um carro para você. Daí você vai abastecer o carro, é meio litro para você e meio litro para o governo, né? E agora os caras então já cobram um absurdo de imposto, o brasileiro não tem nada de volta. Aí o brasileiro que paga um monte de imposto não tem educação, não tem segurança, não tem saúde, ele tem que buscar a educação particular, porque ele não recebe da pública, ele tem que buscar a saúde, tem que assinar um bom plano de saúde. Então ele já paga para ter uma saúde pelo SUS, mas não recebe, então ele tem que assinar um plano. E agora os caras querem mexer até nas deduções de imposto de renda. Quando há gastos das famílias em saúde e educação, por exemplo, que seriam aí uma renúncia de cerca de 30 bilhões de reais, né? Então esses seriam aqui as principais, a lista com as principais renúncias, digamos assim, pelo governo, tá? E se o Haddad quer arrecadar mais, ele vai ter que mexer em algum lugar. É uma medida política cara, pessoal. Nesse top 10 das maiores renúncias, o Gabriel Leal de Barros considera politicamente muito difícil de mexer. Eu também acho bem difícil. Ele fala que ele não vê o governo mexendo no Simples ou na Zona Franca de Manaus. Há temas que até tem defesa de que melhoraria a progressividade com as deduções do imposto de renda, que sabiamente beneficiam os mais ricos, né? Na verdade, é os que mais produzem, né, pessoal? Poxa, se você trabalha pra caramba, se você monta um negócio, é claro que você quer mais qualidade. Você trabalha pra isso. Você não fica tomando cervejinha no final de semana, você faz a tua parte, porra. Então os caras querem, olha, isso aqui afasta quem tem dinheiro do Brasil, né? Mas tudo bem. Mas o próprio PT criticou quando o Paulo Guedes tentou fazer isso. Então, poxa, se o PT criticou quando o Paulo Guedes tentou fazer isso, será que eles vão conseguir fazer agora? Tem um argumento de justiça tributária que poderia ser usado, mas parece difícil toparem esse custo, né? Não tem mais aumentar imposto, ninguém mais vai topar custo nenhum. Tem que cortar da própria carne, o Estado tem que cortar os gastos, gente. Então aqui tá as principais renúncias. Zona Franca, poupança, né? Os CRIs, os CRAs, LCIs, LCAs, certo? Então, eu acredito que eles vão para cima do investidor. Por que eu acredito que o Simples Nacional não vai para renúncia? Porque aqui, ó, matéria de 2021 da Federaminas. O Simples deixou de ser considerado como uma renúncia fiscal, porque o Simples é um tributo, um regime próprio, pessoal. Então, na última sexta-feira, né, lá de 2021, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que estava ligado à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E tal ação possibilitou uma nova classificação do Simples, que não será mais considerado como renúncia fiscal. Em entrevista para o Valor Econômico, Guilherme Afif, assessor especial do ministro da Economia, justificava a mudança de classificação, baseada no conceito de que o Simples Nacional é um sistema que tem um regime próprio e, por isso, não deve ser considerado como renúncia fiscal. Então não vai mexer no Simples. Por que esse governo talvez gostaria de mexer no Simples? Porque eles falam da pejotização. Eu, por exemplo, recebo as minhas múltiplas fontes de renda através de empresas. Porque assim eu pago menos imposto do que se eu recebesse, por exemplo, na minha pessoa física. Então eles odeiam isso, né? Eles odeiam isso. Com as novas mudanças do Simples, é retirado do montante que dá a cobrança de impostos de diferentes setores, né? Cerca de 70,6 bilhões faziam parte do regime. Aqui embaixo interessante. Segundo o presidente da Federaminas, Valmir Rodrigues, a medida é bastante relevante para as micro e pequenas empresas. Ele ainda conta que em novembro deste ano, né, 2021, esteve reunido com a Frente Parlamentar do Empreendedorismo para debater sobre esse assunto. Essa decisão é muito importante, pois caso a Receita conseguisse o pleito de considerar renúncia fiscal o Simples Nacional, então poderíamos ter grandes prejuízos no recálculo de impostos das empresas que faziam parte do Simples Nacional.
Precisamos dar um passo de cada vez e assim venceremos as batalhas que ainda estão por vir, afirma Vão Ver. Para o deputado federal Marco Bertaioli, o Simples deve ser considerado como um investimento na geração de empregos e no desenvolvimento das micro e pequenas empresas, que são de grande importância para a economia brasileira, né, pessoal? Claro, se o governo me taxa mais no Simples, eu vou parar de contratar pessoas, eu vou parar de contratar freelancers, eu vou economizar, né? Eu vou ter que reduzir minhas margens. É péssimo para o crescimento. O Brasil precisa reduzir impostos. O Brasil precisa atrair empresas para que elas venham aqui montarem as suas plantas industriais no Brasil. Montar chip, computador, celular. Tem que trazer tecnologia para cá, a indústria 4.0 para cá. A gente não pode afastar os caras. O Brasil quer aumentar imposto para a Shein, para a AliExpress e tal, só que a gente deveria se tornar mais competitivo do que a China. Mas quando você aumenta impostos, pessoal, isso é péssimo, né? Então, realmente, o Brasil não pode ir para esse caminho de aumentar impostos, tá? Não pode acontecer isso aqui, pessoal. Tem que reduzir gastos. O governo tem que dar exemplo, tá? Bom, para encurtar o assunto aqui, para o vídeo não ficar muito longo, amanhã de manhã eu já faço o resumão com os balanços das empresas, a gente vai ver como é que tá a temperatura da economia. Mais pro final da noite já vai sair todos aí as informações e amanhã eu faço o resumão para vocês, certo? E para você que quer continuar maratonando, tem muito conteúdo aqui no canal. Tem aqui ó, esse vídeo muito legal que saiu no domingo, falando sobre o segredo dos bilionários, as trilhas neurais, pessoal, para acelerar o processo de enriquecimento. Tá muito legal, vou deixar o link aqui na descrição. Tem esse vídeo que saiu hoje de manhã, falando sobre o CEO da BlackRock vendendo posições de ações. Então o que esses caras estão enxergando? Para você que quer continuar maratonando, vou deixar os links aqui na descrição. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para seus amigos aí nos grupos do WhatsApp e, claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.